tem carta branca para fazer as mudanças, mas antes, claro, conversando com o presidente sobre essas possíveis trocas, na verdade, Bolsonaro fez um aceno ao eleitor. É uma tentativa de mostrar um discurso de que está fazendo algo para mudar na verdade, mudar a insatisfação do consumidor e não repassar a defasagem do diesel, que está em 5%, e da gasolina em 20% no bolso dos brasileiros. Porque se tiver um novo reajuste, aí sim José Mauro Coelho pode sim deixar a presidência da Petrobras. Então foi esse o recado que ele quis passar e mostrar que está se movimentando. Mas a gente sabe que a política de preços de paridade internacional é que controla o preço dos combustíveis aqui no Brasil. E esse já é o terceiro presidente da Petrobras no governo do presidente Jair Bolsonaro e mesmo assim não impediu os reajustes. Olha aqui, ó, bota aqui o pleno. O Ari não estava aqui, até lamentei. Você lembra, Nanias? Sim. Na sexta-feira. Quando eu mostrei aqui, você chegou a ver, Ari? Sim, nos grupos de WhatsApp, aquela cartela com a formação do preço dos combustíveis circulou bastante, mano. É, né? Eu vi num desses grupos. Aí eu lhe pergunto aqui, se o presidente, toda vez que aumentar o preço do diesel, da gasolina e do gás, ele mudar o presidente da Petrobras, como é que vai ser até o final do mandato aí? Não. Ou ele muda a política de preços e faz uma compensação financeira para a estatal, ou então ele para de jogar para a plateia. Ele vai mudar tanto e vai chegar no Ari, vai ter um momento em que o Ari vai ter que assumir, porque assumir não vai o faltar, posto. gente. É aquele negócio, não é o presidente da Petrobras, nem o ministro das Minas e Energia. O problema está no ministro da Economia, porque tudo na vida, né, quando você agrada alguém, você desagrada outro. Então, esse modelo que eu desenhei aí, que é muito claro de entender. Ele vai agradar a quem, esse modelo aí? Ele vai agradar o caminhoneiro que roda com diesel e o povo, porque aí a inflação melhora, porque o diesel vai cair. O povo todo, porque a gasolina vai cair, a dona de casa, que o botijão de gás vai cair. Mas é claro que ele desagrada. Desagrada o mercado, desagrada as bolsas de valores, que o preço da Petrobras vai cair, desagrada os acionistas, tanto os que têm direito a voto e principalmente os que não têm direito a voto, vão perder dinheiro, muita gente vai perder dinheiro, não tenha dúvida, se alterar o PPI aí, a paridade de preços internacionais. Mas o Guedes, ele está olhando só para ele e para estes interesses. A gente tem que ver o presidente e os brasileiros, é assim que eu vejo. Até agora. Só lembrando, Amadeu, que o Bolsonaro também deu carta branca para o Guedes. Ele já falou isso para vários ministros. Pois é, mas nesse caso aí ele está mantida a carta branca. Porque isso começou com o Pedro Parente no governo Temer e está valendo até hoje. Com o ministro da Economia era o Meirelles. E eles fizeram isso e está valendo até hoje. Repito, de 1953 até 2016, a Petrobras fixava o preço assim. O que ela gastava para produzir gasolina, álcool e gás, mais o que ela remunerava a distribuição, né, os parceiros da distribuição, e mais um lucro natural de qualquer empresa. Quando mudou para esse PPI, a gente teve a elevação, e do jeito que o mundo está conturbado com guerra, com tudo, não tem cenário a curto e a médio prazo de redução de preço, não. Não tem esse cenário. Vamos agora para Raniele Veloso, ainda na área da economia. Os estados vão recorrer ao Supremo contra o ICMS unificado. Exatamente, ainda nessa seara dos combustíveis, viu, Amadeu? No fim de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele concedeu uma liminar favorável ao governo para que os estados estabeleçam uma única alíquota de ICMS sobre o diesel. Porque a gente lembra daquela lei complementar que foi aprovada aqui no Congresso, que estabelecia isso e dava um prazo até o fim desse ano
para os estados obedecerem essa lei. E o governo, a Advocacia Geral da União, entrou com essa ação dizendo que os estados não estavam respeitando essa decisão e, portanto, André Mendonça disse que os estados devem sim fixar o preço do ICMS por litro de combustível em apenas uma etapa de produção, que seria na saída das refinarias. O CONCEFAZ, que é o Comitê dos Secretários de Fazenda de todos os estados, decidiu que vai recorrer, e isso até sexta-feira, porque o valor das alíquotas, eles estabeleceram nos estados, variando de 75 centavos a R$1, para não ter aumento de carga tributária. Foi essa a justificativa, mas isso não agradou o governo, que tenta se movimentar para barrar esse aumento dos preços. É mais um daqueles casos onde o ICMS, que eu vou para o meu jurista, o ICMS, ele de acordo com o Pacto Federativo, ele é para ser definido por cada unidade da federação, Ananias. É o imposto estadual. A ser definido pelo Estado. Amadeu, mas teve aquela lei que foi aprovada aqui no Congresso que unifica, né, o ICMS para todos os estados. Porém, os estados eles não estavam usando R$1 por litro, né, por exemplo. Estavam tendo uma variação e isso incomodou o governo. Parece realmente uma tentativa de ir contra os estados. Sempre foi a política desse governo, é sempre colocar em questão as decisões que são tomadas pelos estados, porque essa questão de ICMS diferenciado, ela já funciona há um bom tempo, e ela ficou evidente na discussão do preço de combustíveis, que a gente lembra que não teve essas alterações expressivas em ICMS, claro, correções, Minha gente está congelado desde novembro. Sim. Ora, se o ICMS está congelado desde novembro e a gasolina e o diesel continua aumentando, quer dizer que não era o ICMS o vilão. Está aprovado. Ou não? Sim, está aprovado. E aí é aquela questão de você mudar o foco da discussão, né? A discussão, o governo federal, o Palácio, tenta tirar de si e joga para os estados o questionamento. Ô, Raniele Veloso, a Raniele tá propondo aí, viu, Ari? Sim. Eu não acredito nesse duelo que ela traz, não. Entre quem? Se você prestar atenção nos personagens aí, você também não... Olha aí. Opa, Raniele Veloso traz um duelo. Existe. Entre o ministro, chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o senador Marcelo Castro. Eu vou embora, porque isso não existe. Aí não existe, cara. Vou embora, vou ter que Novidade. fazer igual o João Carvalho, levantar aqui e embora. Raniele, explique-se. Isso. Explique-se. Ninguém nunca falou desse assunto aqui, né? Ninguém nunca também levou entrevistas. É o seguinte, Amadeu, dessa vez o senador Marcelo Castro, que é o relator geral do Orçamento da União de 2023, ele foi entrevistado pelo jornal O Globo e deu aquelas mesmas declarações, falou inclusive que é vítima de perseguição do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, porque as emendas dele foram rejeitadas. Foi assim que apareceu lá no relatório do orçamento, do Fundo Nacional de Saúde, porque as emendas teriam que passar pelo aval do ministro da Casa Civil, por causa daquele decreto que o presidente Jair Bolsonaro editou, dizendo que Ciro era o responsável, né, por dizer para onde vão os recursos. Então, Marcelo Castro, ele reforçou isso e ele reforçou, inclusive, aquela informação que eu trouxe aqui com exclusividade sobre os prefeitos, que estavam aqui em Brasília pensando que estavam sendo enganados pelo senador Marcelo Castro, mas que, na verdade, né, não passou de fato de emendas rejeitadas pelo próprio ministro da Casa Civil. De acordo com as declarações que ele deu nessa entrevista, né, reafirmou aquilo que a gente já havia falado aqui. É mais uma gasolinazinha no incêndio, é? Ari, imagina aí como é eles dois ali. Se bem que eles não estão mais se encontrando no... Por enquanto não, porque o Ciro está lá no Ministério, né? E também não se encontra em avião, porque o Ciro viaja com estrutura de ministro, é outra coisa, né? Sim. Então eles não estão mais se encontrando assim, tete a tete, né? Mas quando o Ciro for pleitear emendas no próximo ano, como senador, ele vai ter que conversar com o relator, né? Neste ano, já começa agora a discussão. Neste ano, com previsão de execução no ano que vem, eles vão ter que conversar, né? Como é que vai ser, Ari?
Olha, eu acho que dá para colocar uma estrutura de acrílico. Não, acrílico é muito frágil. Dá para colocar uma estrutura, um anteparo entre eles. Mas não tem mais esse negócio de É só Covid, manter as isso mais obras do não, Ari. Pode colocar aquele vidro das lotéricas só com um furinho e os microfones. Para vocês conversarem um de cada lado. Vidro o quê? Blindado. Vidro blindado, né? Blindado, é. Pode ser. São dois gentlemen. Mas aí o senador dizendo que a culpa era minha dessa confusão, mas tá aí, ele toda vez que dá uma entrevista ele repete, então Aliás, não tem culpa agora para sozinho falar a nessa história. verdade, assim, da experiência que eu tenho com os dois, muito educados, os dois. Verdade. Eles Agora brigam parece que Embora a educadamente. foto do Marcelo